Olá, pessoal, boa noite. Muito bem, estamos aqui. Vamos dar início à nossa live. Olha só, sexta-feira, dia 20 de fevereiro, e estamos aqui, né, para aprender, compartilhar. E é o seguinte, o pessoal que está chegando agora aí, né, já vai deixando para a gente aí da onde está participando, né, deixa seu boa noite, diz para nós aí, diz para mim, né, qual é a sua profissão, a gente quer saber também, né? E conteúdo de hoje super importante. Olha só, nós vamos falar então qual que é o tema da nossa live de hoje, sobre saúde mental no trabalho. Por que que virou prioridade nas empresas? Virou, está virando e vai virar cada vez mais prioridade nas empresas. Então, esse assunto de hoje é para aqueles que querem aprender mais sobre isso tudo que está sendo falado ultimamente relacionado a riscos psicossociais, né, a saúde mental no trabalho. Então, se você aí quer aprender mais, quer se inteirar mais sobre esse tema, sobre esse assunto, que eu digo que é um assunto que é de interesse de vários profissionais, né? Então, aqui a gente está falando de um conteúdo, né, atualização da NR1, né, é risco psicossocial, é saúde mental no trabalho, de um conteúdo que é importante para o profissional da segurança do trabalho, é importante para o profissional de recursos humanos, para o profissional da psicologia, para os demais profissionais que trabalham com a saúde mental, né, com desenvolvimento humano. Então, veja, gestores, líderes. Então, veja como que é abrangente esse conteúdo de hoje. Né? Essa live que a gente vai fazer, esse conteúdo que a gente pretende trazer para vocês aqui, ele é importante. Né? Então, o que, que eu sugiro que você faça, você que está aqui no início dessa live agora comigo, eu sugiro que você compartilhe essa live. Valério, posso compartilhar a live? Claro, deve. Compartilha. Compartilha se você conhece aí outros profissionais da sua área, outros profissionais dessas áreas que eu mencionei aqui, de repente você é psicólogo, mas conhece outros profissionais de segurança do trabalho, outros psicólogos, terapeutas, né? Você conhece gestores, líderes, compartilha. Porque é um conteúdo importante para todos esses profissionais. Para todos esses profissionais. E assim, é algo que é o dia a dia do trabalho, né? A prevenção, e principalmente agora falando em prevenção da saúde mental, por isso é importante a gente envolver o maior número de pessoas possíveis, né? Adquirindo esse conhecimento ou se envolvendo cada vez mais com esse conhecimento. Certo, turma? Ok? Muito bem. E eu vou contar hoje com uma convidada aqui, né? A live não vai ser somente comigo. Hoje eu vou ter aí a honra de receber a Gisele Martins, que é psicóloga, né? Especialista em saúde mental. Depois, quando ela entrar aqui, ela vai se apresentar. Eu peço para ela se apresentar brevemente aqui para vocês conhecê-la. E a Gisele é uma das professoras, junto comigo, do curso de Saúde Mental Corporativa, Gestão e Prevenção de Riscos Psicossociais. Olha aí, para quem quer saber mais dos profissionais que estão ministrando o curso, né, SMC-GRP, então tem eu, tem Gisele, estaremos juntos aqui hoje com vocês para esse bate-papo, para essa live, para essa conversa, né, super importante, super interessante, certo? Antes, deixa eu já dar uma olhada quem está com a gente aqui, quem já chegou, deu seu boa noite, já está dizendo qual é a sua profissão, da onde está acompanhando. Temos aqui a Franciele. Franciele disse que está ansiosa, né, aguardando. Chegou o momento, Franciele, está com a gente aqui. Quem mais? Tem também olha aqui, ó, a Alete, estudante de psicologia daqui de Curitiba, está conosco também. A Rafaele, que está dando suporte para a gente, está aqui, né? A Lisa. Olha aí, boa noite, turma. Coloca aí de onde vocês estão acompanhando, tá? Quem mais? Estudante de psicologia. Tem bastante estudante de psicologia, né? A Lisa Costa também, que bacana. Que é de Curitiba, inclusive, né? A Laudelina, a Ellen, boa noite, turma. Eu não vou colocar todo mundo na tela aqui, só vou fazer dar uma passada rápida, né? A Angélica, a Miluzia, é isso? Luzia, Arlete, Luiz, os primeiros a gente fala o nome, né?
Essa que é a vantagem de chegar primeiro na live aqui. Enquanto eu vou falando o nome, vocês vão compartilhando, chamando mais pessoas para acompanhar aqui com a gente. Olha aí a Angélica falando. Gisele, estou aqui. Já já a Gisele chega aqui com a gente. O Sandro de Catanduva, São Paulo, engenheiro agrícola e de segurança do trabalho. Olha que bacana aí o Sandro. A Marili Tec Segurança, boa noite, Marili, tudo bem? E a Angélica é de Curitiba, né? Design de sobrancelhas e é aluna de psicologia do 7º período, olha só. Né? Gabriel, boa noite. Rodrigo de Curitiba, Almoxarife. O Douglas, né? Douglas Ferreira, TST. O Rodrigo é aluno de Técnico de Segurança do Trabalho do Senai Campus da Indústria, daqui de Curitiba, né, Rodrigo? Que legal. TST do Senai. Boa noite aqui, Deb, TST Paraná. Hoje está na Bahia. Opa, tá longe, né? Apesar que aqui, olha, tá tão quente quanto na Bahia, eu acho, viu? O Jorge, boa noite. A Lili, psicóloga, né? Quem mais? É gestora, a Luzia é gestora de RH, TST, técnica de enfermagem de trabalho, né? A Ellen, ó, professora Gisele, maravilhosa, olha, conhece a Gisele, né? Conhece a Gisele, que legal, que bacana, né? A Eliane é de Contagem, Minas Gerais, olha, Minas, psicóloga também. A Eliette, TST, né, de Recife, Pernambuco, olha, Recife. Estive em Recife aí no ano passado, no meio do ano, estarei novamente em julho desse ano em Recife com uma turma, com um curso. Que legal, pessoal. Bom, vocês vão chegando, vai se apresentando aí, vai dando seu boa noite. E é o seguinte, antes de começar, antes de trazer Gisele aqui para conversar com a gente também, compartilhar seus conhecimentos, eu quero trazer uma reflexão importante aqui para vocês. Porque é o seguinte, quando a gente fala em saúde mental no trabalho, muitas pessoas ainda pensam em algo assim, como que eu poderia dizer, individual, né? Como se fosse uma fragilidade, né, da pessoa. Mas saúde mental no ambiente corporativo não começa no indivíduo, certo? Então, eu vou estar passando aqui um ponto de vista meu em relação a isso. Depois, Gisele vai ajudar a complementar essas questões. Ele começa no ambiente, e é aqui que entram os riscos psicossociais. Né? Então, riscos psicossociais não são sentimentos, são condições organizacionais, ok? São fatores ligados à forma como o trabalho é estruturado, como que o trabalho é liderado, né? E também como ele é cobrado. Então, quando a gente fala em risco psicossocial, depois para a gente emendar, linkar com saúde mental, então risco psicossocial, excesso de demanda, metas inalcançáveis, falta de autonomia, conflitos, né, conflitos interpessoais, liderança sem preparo, despreparada, são exemplos, né, são exemplos de riscos psicossociais, certo? E a pergunta aqui é, as empresas, será que estão cuidando do sintoma ou estão gerenciando o risco? Né? Então, serve já para a gente começar a refletir sobre isso. A gente sabe que essa preocupação maior ela é algo relativamente novo, podemos dizer assim, né? É algo que já deveria existir, porém, é agora que, nos últimos anos, a gente começou a ouvir falar mais sobre essa preocupação, né? Saúde mental no trabalho. Agora, é importante a gente saber, né? Porque saúde mental no trabalho não é apenas oferecer apoio psicológico. É o quê? É estruturar a prevenção. E para estruturar isso, precisa do quê? Precisa de método, tá? E, de uma certa forma, é sobre isso que nós vamos falar hoje nessa nossa conversa, nessa nossa live também. Certo? Ok? Muito bem. Então, dito isso, nessa rápida introdução aqui, deixa eu chamar para a live a professora Gisele Martins. Oi, Gisele, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Eu tô aqui nos bastidores lendo, né? Tem um pessoal aí que eu conheço, ó, beijão para vocês, um abração aí para quem eu não conheço ainda, e eu estamos aí, né? Vamos colocar para quebrar aí, né? Vamos conversar bastante a respeito desse assunto. Maravilha. Bom, primeiramente, Gisele, obrigado, né, por ter aceitado o convite, né, para participar aqui da live com a gente. Eu tenho certeza, né, que vai contribuir muito.
Pessoal, Gisele é uma profissional que já atua há muito tempo na área, né? Nós já temos uma parceria de longa data, fizemos uma parceria há muitos anos atrás, e agora voltamos, né, novamente aí com os cursos, e já demos aula na mesma faculdade, né? Enfim, foi onde nós nos conhecemos, né, Gisele? E eu tenho certeza que vocês vão ter aqui hoje informações de alguém que tem muita experiência, né, e que vai poder somar bastante em relação a essa questão do tema de hoje, saúde mental, né, nas empresas. Gisele, antes da gente continuar, porque tem algumas perguntas que eu quero fazer para você aqui, né, que eu acredito que sejam algumas que o pessoal que está acompanhando aí também queira fazer, inclusive dizer para o pessoal que quem quiser fazer perguntas sobre esse tema de hoje, pode ir fazendo aí. De vez em quando eu vou dando uma olhada, vou selecionando umas aqui para a Gisele responder, né? E assim a gente vai fazendo a nossa conversa, a nossa live de hoje. Gisele, eu queria que você fizesse então uma breve apresentação para o pessoal conhecer, aqueles que não conhecem, né? Conhecer um pouco mais de você. Bom, então, o Valério disse, né? Eu sou a Gisele, trabalhei com o Valério há muito tempo atrás. Se a gente fizer as contas aí a gente fica triste, né, Valério? Mas isso significa. Né? Vai revelar, né? Vai revelar, né? 20 anos, gente. Esse ano completa 20 anos que a gente se conhece. E é tempo, né? E o que é legal é que quando você faz um trabalho bem feito, a parceria ela nunca se desfaz. Se desfez lá atrás porque eu fui embora de cidade. Então, quando eu retornei, dei um oizinho para o Valério, aí eu aqui de novo, e retomamos assim quando foi possível, né? Então, como o Valério disse, eu sou psicóloga, sou formada há 22 anos, em dezembro eu completo 23 anos que eu me formei, atuo nas áreas de saúde, né? Então, a maior parte do meu currículo é voltado para a saúde, né? Bem amplo, né, nesse sentido. E depois de 20 anos atuando nessa área de psicologia do trabalho, eu estou fazendo uma pós em psicologia organizacional e do trabalho, né? Dei aula e dou aula dessa disciplina, tanto em cursos de gestão quanto na psicologia, mas eu não tinha o curso, né? Então, agora resolvi fazer. E também outros cursos na área da psicologia, né, como saúde mental, psicologia da saúde hospitalar, tanatologia, talvez alguns aqui não conheçam, mas é o curso do meu coração, que é o estudo da morte e o morrer, né? E aí vocês devem pensar assim, mas o que isso tem a ver com empresa, né? Quando você estuda bastante tempo e trabalha com pessoas, depois você começa a fazer algumas ligações. E uma das coisas que eu falei para o Valério, né? Existem temas que alguns anos atrás, quando eu fiz faculdade, era tudo muito separado. Ou você é psicólogo clínico, ou você é psicólogo do trabalho, não misturava. Só que eu nunca concordei com isso, porque psicólogo é psicólogo, independente de onde ele for. E eu sempre fui de xeretar outras áreas, e isso deu resultado, porque você está atendendo, trabalhando com pessoas, em contextos completamente diferentes, mas são pessoas. Então, por exemplo, a tanatologia que estuda a questão da morte ou morrer, né, lutos, perdas, é aquele colaborador que vai perder alguém e que você, profissional, seja psicólogo ou seja qualquer outro profissional dentro da empresa, como é que faz com uma pessoa que está enlutada ou simplesmente ignora, o que você faz, né? Então, eu nesses 22 anos, eu fui amarrando todas as coisas que eu tenho estudado, né? E saúde mental, você aplica ela em qualquer ambiente, né? Você só precisa ajustar conforme o local que você trabalha, né? Então, eu gosto de trabalhar com temas assim, como saúde mental no trabalho, mas prevenção de suicídio e outras áreas aí que a gente vai conversando ao longo do nosso bate-papo aí. E assim, o que eu acho bem interessante, Gisele, é que você tem uma didática bem diferenciada, né? Que eu acho que em alguns conteúdos para serem ministrados, como esse, né, no caso da psicologia, da saúde mental, você tendo uma forma simples, ou seja, formas de compreensão facilitada, né? E isso eu vejo muito na Gisele, pessoal. A gente consegue entender muito facilmente a explicação dela. Então, me chama muito a atenção, né, quando a gente encontra um profissional que ministra curso, que dá aula, né, e consegue passar de uma forma facilitada, né, de compreensão. Então, parabenizo a Gisele, anos já nessa. Só que isso, né, essa questão, né, do facilitar a linguagem não significa que o conteúdo seja fácil. Sim. E aí que é muito importante você tocar nesse ponto, que a qualificação, você estudar é extremamente importante.
né? Você ler um livro, você saber a respeito desse assunto, não é o suficiente para você prestar esse serviço numa empresa, ou mesmo fazer um atendimento, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acredito que isso é um presente que eu ganhei do céu e da prática durante todos esses anos, porque 23 anos de formada, mais 20 dando aula. Então, com toda certeza, isso facilita. Mas é muito sério quando a gente fala de saúde mental, porque às vezes as pessoas simplificam. E é um tema grave e que nós vamos conversar aí no longo dessa noite, né? E é isso, então vamos lá, vamos conversar. Deixa eu fazer umas perguntas aqui para a Gisele em relação a essa questão de saúde mental no ambiente de trabalho. Porque eu sei que, nesse momento, muitos profissionais têm dúvida. Né? E a gente está falando, como eu disse no início da live, de um conteúdo que é, assim, multiprofissional, a linha de ação, quando se fala em risco psicossocial, né, quando se fala da saúde mental. Claro que com seus profissionais nas suas respectivas áreas, né, mas que é necessário, às vezes, por exemplo, Gisele, eu acho, ao psicólogo que atua nessa área, o que trabalha a saúde mental no ambiente de trabalho, agora nós estamos falando de NR1, de norma regulamentadora, então ele vai ter que passar a entender um pouquinho dessa parte, ele vai ter que passar a entender um pouquinho da gestão do psicossocial também, para até que ele tenha condições de trabalhar melhor, né? Mesmo na posição como psicólogo. E da mesma forma, os profissionais de segurança do trabalho, eles vão estar fazendo a parte que compete a eles. Mas é importante que eles saibam das consequências dos riscos psicossociais, que eles entendam um pouco mais como que isso impacta a saúde mental dos trabalhadores, né? Então, de cada área vai ter que buscar um pouquinho de conhecimento aqui e ali, né? Mas eu queria começar perguntando para você, que depois a gente vai chegar nessa parte aí do que cabe a cada profissional. O que você tem visto aí que mudou nos últimos anos para a saúde mental? Está virando aí, saúde mental do trabalho, está virando uma pauta mais estratégica. O que você pode nos dizer em relação a isso? Então, né, nesses anos aí trabalhando e dando aula e percebendo, né, o movimento das pessoas, a gente sabe que a sociedade, a cultura mudou, principalmente depois da pandemia. Então, todas as configurações de trabalho, de olhar, em relação ao ser humano, em relação à qualidade de vida, uma sociedade hiperconectada, e o resultado ia estourar em algum lugar, né? Você ter um mundo que virou de cabeça para baixo, desemprego, medo, várias situações muito atípicas, né, que fizeram com que as pessoas tivessem que mudar por bem ou por mal. E mudanças não necessariamente boas, né? Porque quando fala assim, você vai ter que mudar, Valério, né? Então, toda mudança gera um estranhamento. E se você é obrigado a mudar na marra e sofrendo, isso é muito mais complicado. Então, você vê, na época ali da pandemia, quantas pessoas ficaram desempregadas, quantos trabalhos tiveram que ser adaptados, readaptados, fora a questão do trabalho, que era o sustento, tinha todo o fator psicológico, o medo, a insegurança, né? E aí você pensa, vai fazer o quê? 6 anos, né, que teve a pandemia. Acabou o problema? Pior que não, porque nós temos o resultado disso. Existem pessoas que não conseguiram se recuperar financeiramente, empresas que realmente quebraram, né, famílias que se desfizeram, vários resultados, né? Enquanto psicóloga clínica, no consultório eu ainda recebo muitas pessoas com problemas relacionados ainda à pandemia, não necessariamente da doença, pandemia em si, mas dos efeitos colaterais que ela trouxe, perdas de trabalho, perdas, né, lutos, várias situações que mudaram. E aí, quando a gente olha toda essa modificação, cada pessoa, cada empresa tentou se virar como pôde. Umas tentaram se reorganizar, outras tentaram fazer de novo aquilo que faziam antes e não entenderam que a sociedade mudou. E aí, quando você tem resistência à mudança, complica. E quando a gente vem de uma cultura que é felicidade tóxica, né? Totalmente felicidade total, e de repente você ser pego nessa situação onde as pessoas morreram, as pessoas perderam, então não tem nada de
motivacional nisso. Como é que eu lido com isso? Eu palestra e nas aulas, né, que o brasileiro ele tem muito daquele negócio de sou feliz, alegre, e de repente acontece tudo isso, eu não sei, não tenho recursos internos para lidar com tudo isso. E quando a gente fala, né, de trabalho, né, de situação de relações interpessoais, sempre existiram esses problemas. Acontece que muitas vezes era ignorado, era passado por cima, não tinha nenhum prejuízo necessariamente, só que como juntou com todos esses fatores, aí o prejuízo foi muito maior. Tanto é que nós temos aí dados do aumento de 70% de afastamento do trabalho. E aí, no afastamento, você vê a relação direta do ambiente de trabalho. E isso é muito importante, né? Estar atento justamente a isso. O que é que aconteceu com a sociedade de 2020 para cá? O que é que tinha antes, que nunca foi dado a devida importância, que misturou com os problemas atuais? E aí essa mistura deu essa bomba aí, né? Que agora nós vamos ter que rever muita coisa, né? Muito bem, então nós já tínhamos um crescente, né, de uma certa forma, né, em relação a essa questão dos afastamentos por transtornos mentais relacionados ao trabalho antes da pandemia, tá? E só que realmente, você falou aí, com a pandemia isso aumentou consideravelmente e os reflexos ainda estão sendo vistos hoje, tá? Então é um dos fatores, né, que tem agregado aí para essa situação, né, voltado essa atenção maior para a questão da saúde mental, né, dos trabalhadores. E eu acredito que nós vivemos num momento, né, Gisele, onde tem vários outros fatores, que eu chamo de fatores externos ao trabalho, que também, né, vão trazer impacto, estão trazendo impacto na saúde mental do trabalhador. Situações que antes não tínhamos, né? Então, É, temos isso também, né? e na verdade também, Valério, o que acontece é que as pessoas vão precisar entender alguns conceitos de forma clara, que quando você fala de risco psicossocial, você está falando de várias questões psicológicas e sociais, que é psicossocial. Então, existem questões individuais e questões sociais que se misturam. Porque quando você fala de saúde mental, tudo é multifatorial em saúde mental. Absolutamente tudo. Então, você dizer que um trabalhador adoece exclusivamente pelo trabalho não é correto, porque a depressão ela é multifatorial, então ela tem fatores biológicos, ela tem fatores desencadeantes sociais, então o que a empresa tem a ver com isso? Então, a parte dela é o ambiente de trabalho, a forma de trabalhar que pode ser um risco, e se a pessoa ali num ambiente hostil, num ambiente cheio de regras esquisitas, né, cheio de problema, aquele ambiente vai desencadear, vai potencializar e vai, com toda certeza, adoecer o trabalhador. Então, a parte da empresa, a parte do trabalhador, é melhorar nessa questão, né, da parte que diz respeito a ela, né? Porque a responsabilidade da saúde mental é de todo mundo, né? Exatamente. Então, as empresas elas vão ter que ter condições de provar que as ações estão sendo feitas, né, que o que cabe a ela está sendo feito, porque controlar de uma forma ampla e geral talvez não seja possível justamente por causa desses fatores externos, né? Então, a gente vê, né, muitas vezes pessoas com problemas, igual você comentou, né, problemas financeiros, problemas familiares, né, com alguns vícios, situações que são externas, mas que vão impactar também internamente a empresa. Mas, Valério, Exatamente. alguns perguntam para mim, Gisele, mas e aí, o que a empresa faz, né, se o trabalhador tiver um problema relacionado à saúde mental no trabalho? Bom, a empresa vai ter que provar que ela faz a parte dela, né? Que ela tem os programas, que ela tem as ações, que as ações não estão somente no papel, não estão somente lá no plano de ação do programa de gerenciamento de risco, né, que a empresa tem como comprovar, Documentar o que ela faz, né? exatamente, comprovar que essas ações realmente estão sendo executadas, estão sendo realizadas, né? E a gente, claro, Gisele, a gente não tem uma realidade, e o pessoal que está participando, quem trabalha em empresa, principalmente em indústrias, e não só indústrias, outros segmentos também, mas empresas de forma geral, sabe que não se tem ainda essa preocupação.
a preocupação com o cuidado da saúde mental. Não tem, existe uma questão cultural por trás disso também, que vai ser ao longo dos anos, ao longo do tempo, né, vai ter que ser trabalhada. Então a gente está fazendo algo aqui agora que não vai acontecer, os resultados não virão, para a grande maioria dos casos das empresas, rapidamente, né? Então, isso é algo que vai demorar um tempo, né, para que realmente se consiga fazer as ações acontecerem e ter uma eficácia em relação a isso, né? E é interessante, né, quando a gente fala que saúde mental ela é multifatorial. Vou dar um exemplo, né? Eu fui numa empresa uma vez que o colaborador tinha falecido. E a empresa me chamou para fazer uma roda de conversa com a equipe. E foi muito bacana, porque se a empresa não tinha, entre aspas, obrigação nenhuma de fazer isso. Mas é uma delicadeza, uma percepção muito bacana que a empresa teve de saber que era uma vida, que era um colega, que tinha sua importância, que a gente não pode virar a página e seguir para frente como se nada tivesse acontecido. E esse é um dos motivos que aqui no Brasil a gente está adoecendo, que é fingir que não aconteceu o problema e segue em frente, segue em frente. Ah, mas você não era nem parente, mas era um ser humano, era um colega, era um amigo, era um parceiro de trabalho, e foi muito bacana, porque a gente tirou alguns mitos em relação à questão da morte, da perda, do luto, e aquilo com toda certeza vai fazer diferença na vida deles. E eu orientei a empresa a documentar isso. Por quê? Lá na frente, vamos imaginar que a empresa não tivesse feito nada. Você imagina o risco psicossocial que isso poderia gerar. Decepção, frustração, revolta, como que passa por cima, como se não tivesse acontecido nada. Então, são ações que melhoram a qualidade do ambiente de trabalho, melhoram a questão da consideração, do respeito, não ignorar aquilo que acontece. Então, são comportamentos, são ações que a empresa pode e deve fazer e que pode atingir todo mundo de uma forma respeitosa, né? Você valorizar a pessoa que está ali dentro, né? É verdade, verdade. E você acha que as empresas ainda não compreenderam muito essa questão aí, dessa necessidade da prevenção da saúde mental? O que acontece é que, de forma geral, não só as empresas, né? Algumas estão buscando a qualificação, mas, de forma geral, muita gente não sabe o que é saúde mental. E isso é um ponto muito sério, porque não dá para confundir o que a NR1 quer, né? Ah, vamos lá fazer palestras motivacionais. E isso é um perigo, porque isso a vida inteira foi feito e chegamos à conclusão que não funciona. Então, a questão é que precisamos entender primeiro o que é saúde mental, né, saber o que é responsabilidade da empresa. A empresa ela precisa entender que isso não é frescura, isso não é bobeira, isso é valorização. É você entender que você tem um ser humano ali dentro, você não tem uma máquina trabalhando. Se a máquina você precisa desligar para ela não queimar, que dirá o ser humano, né? Então, você entender isso. As próprias faculdades elas vão ter que remodelar muita coisa no trabalho, né? A própria psicologia, aqui, se a gente for olhar a história da psicologia no trabalho, né? Então, lá atrás tinha psicologia industrial, que ela via a questão de inserir o homem no mercado de trabalho, para a produção. Na psicologia organizacional, você melhorar ali a produção, você melhorava o ambiente ali de trabalho, não por conta do ser humano em si, mas para que ele produzisse mais. Então, nessa época, muitos testes, recrutamento, seleção, treinamento, sempre para melhorar o desempenho do trabalho. E, por fim, a psicologia do trabalho, que ela vem estudar, ela vem agregar junto com a psicologia organizacional a qualidade de vida no trabalho, o significado que esse trabalho tem. Então, quando a gente pensa em relação à saúde mental no trabalho, é não esquecer o significado que o trabalho tem na nossa vida. Né? Você estar empregado, você ter um nome, né? Olha, eu sou psicóloga, eu sou professora, você é técnico de segurança no trabalho, então o trabalho ele dá um nome para você.
E isso é muito sério, você fazer parte de uma comunidade, né? Você ter ali, ver o teu crescimento como pessoa, como profissional. Então, as empresas, elas vão ter que mudar algumas coisas no sentido de entender que é multifatorial. Então, que o sofrimento que o ambiente muitas vezes ele causa não é frescura. Você ser pressionado, você ser humilhado, e um cuidado que tem que ter é da empresa entender assim, por exemplo, a pessoa tem depressão, então a gente não pode falar nada porque tudo vira assédio. Não é bem assim. Né? Assédio moral, o que, que é? Humilhação, xingamento, é você constranger a pessoa, então isso não tem nada a ver pelo fato dela ser depressiva. Então, você precisa entender que são a forma de tratar, a forma como você fala, a forma como você define metas, porque com certeza o trabalho tem a sua pressão, tem a sua forma de agir, mas é muito diferente você agregar isso com a humilhação, porque essa humilhação constante, esse vexamento, todo esse constrangimento, com toda certeza, vai provocando todo um adoecimento, um envenenamento ao longo do tempo, né? Com certeza. Você comentou algo importante, que é a questão de palestra, né? Eu falo muito isso nos cursos, falei na live anterior que eu fiz aqui semana passada, que muitas vezes os profissionais da área de segurança do trabalho às vezes estão com isso em mente também, né? Que fazendo uma palestra no ano vai ser suficiente aqui com ação de prevenção dos riscos psicossociais. Vamos fazer lá uma palestra na CIPAT sobre prevenção e combate a assédio. Eu falo, tem que fazer, é importante, mas não é só sobre isso, né? Não é só uma palestra, precisa de várias ações, treinar, mudar a mente, mudar a consciência, lideranças, né, Gisele? Então, é algo que precisa ser bem mais estruturado e planejado para se ter resultado. E até porque, por exemplo, o assédio moral. Se você dá só uma palestra isolada, a pessoa ela não consegue perceber que ela tem esse problema. Então, você vai precisar fazer uma série de ações. Então, por exemplo, trabalhar a questão da comunicação assertiva, comunicação agressiva, faz uma técnica, faz uma roda de conversa, aí depois da comunicação assertiva, uma agressiva, até que a pessoa consiga perceber como que ela se comunica. Porque se você faz direto uma palestra sobre assédio moral, ela vai dizer que ela não tem aquele problema, que ela não faz aquilo. Não vai ter E essa muitas vezes ela acha normal, porque nós temos os extremos, os que se ofendem com tudo e os que ofendem por tudo. Então, você trabalhar com esse público diferenciado, né, que você precisa saber as palavras que você vai usar, no sentido que não é tratar como um cristalzinho, não é isso. Mas você xingar alguém nunca foi critério de gestor para trabalhar. Né? E como diz aqui no comentário, são ações contínuas. Né? Eu vejo muito nessa questão do Setembro Amarelo, que o pessoal sempre me chama, que não é em setembro que você vai trabalhar a conscientização da prevenção do suicídio. Suicídio acontece, infelizmente, todo dia. É em média de 37 a 42 pessoas por dia no Brasil. Então, não é só em setembro. Setembro é para só lembrar que saúde mental é um negócio gravíssimo, que não é espalhando fitinha amarela, bexiguinha amarela, que vai resolver o problema. Não é oferecer um abraço que a pessoa vai desistir de fazer isso. Ela precisa de acompanhamento médico. O próprio burnout, né, que é o estresse crônico. O que as empresas vão precisar fazer quando ela receber esse funcionário depois que ele voltar do atestado? Colocar ele no mesmo setor, fazendo o mesmo tipo de coisa? Então, a empresa ela precisa entender que metas absurdas, sugar a pessoa, querer a alma dela para o trabalho, não funciona. Antigamente, as pessoas diziam assim, não tá bom para você, vem outro então no seu lugar. Mas o problema é que o outro já está entrando adoecido do outro trabalho que ele saiu. E aí, vai fazer o quê daí? Vai mandar todo mundo embora e daí vai ficar quem? Então, chegou um momento que as empresas vão ter que entender que saúde mental é um negócio muito sério. E que quando você fala nessa mudança de pensamento, eu preciso me conscientizar do que é isso daí. Como é conversar, como é falar, o que é liderança. E a preocupação com essas palestras motivacionais é que muitas vezes elas desconsideram as coisas difíceis do trabalho.
conversas difíceis, notícias difíceis que tem que ser dado, a parte difícil que é ser líder, porque quando você tem uma empresa, muitas vezes a gente fica ali, né? Principalmente o psicólogo, porque ele não tem que estar a favor nem da empresa nem do empregador. Ele está ali para trabalhar o ambiente de trabalho. Porque você ter uma empresa também não é fácil. Porque olha quantas pessoas você tem que liderar, que você tem que dar ali o salário final do mês, mas muitas pessoas abrem uma empresa sem ter o mínimo de qualificação. Vão levando, deu certo e acham que vai dar certo para sempre, sem precisar se modernizar. A mesma coisa os profissionais, psicólogos, né, e tantos outros profissionais aí de segurança no trabalho. Aquilo que você aprendeu na faculdade já era, já foi. A sociedade mudou. Tem um livro bem antigo que a gente usava, e eu uso ainda muito, que é aquele Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Que fala, né? Cheira o queijo com frequência para ver se não está ficando velho. A gente tem que observar o que mudou. Porque se você não observa, o perfil das pessoas mudaram, né? Hoje, você tem espaço para poder falar do sofrimento, né? Na época da pandemia, nunca antes disso a empresa me chamava para falar de coisa ruim. Era sempre para falar de inteligência emocional. E da pandemia para frente, antes ainda começaram a me chamar para o Setembro Amarelo, mas na pandemia para falar de coisas difíceis, perda, frustração, medo. E é muito importante a gente ter espaço para falar das nossas mazelas, porque você consegue muita coisa resolver ainda quando está no nível inicial, onde realmente o desabafo vai ajudar a pessoa a respirar fundo, descansar, ter alguém que passa por aquilo também. E tem muitas doenças que elas acabam sendo desencadeadas por conta de não ter esse espaço lá no começo. Muitas coisas acabam ficando graves porque lá no começo não foi visto. Tem um filme, não sei se lembra daquele filme Náufrago, Lembro, lembro sim. Eu tenho que atualizar meus filmes, porque meus filmes é tudo antigo. Esse tem um tempinho, tem um tempinho. E o Tom Hanks, antes dele cair lá, vou dar spoiler para quem não assistiu, ele estava com uma dor de dente. E ele falou assim: depois eu vejo isso quando eu voltar. Quem que ia contar que o avião fosse cair e ele ficar 10 anos lá no mar sozinho, lá na ilha, né? E o que aconteceu? Aquilo que ele deixou para depois voltou a dar problema. E aí ele teve que tirar aquele dente sozinho. Então, se a gente for fazer um paralelo, quantas coisas a gente deixa para depois, e esse depois, um dia a gaveta não fecha. Então, é aquela forma de contratar errado, não tem critério nenhum para recrutamento e seleção. Tipo, eu senti que eu tinha que te contratar, né? Como assim eu senti? Né? Então, assim, não se trata de sentimento, se trata de técnica. Como que se contrata, o recrutamento e a seleção, né? O recrutamento é a divulgação e a seleção é que você escolhe, é o primeiro pepino que você tem dentro da empresa. Antes ainda tem um pepino primário, que é a descrição e análise de cargo, né? Um documento extremamente sério, que tem que ser muito bem feito. E aí, nesse documento, colocar ali, documentar, colocar certo quais são os riscos psicossociais que são inerentes ali à profissão. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa indústria, quais são os riscos psicossociais que tem numa indústria? Então, lá na descrição de cargo, aquilo precisa ser feito. Quando você vai fazer a divulgação da vaga, fazer direito essa divulgação, né? Você vai fazer a seleção com técnica, né? Não é assim, só por indicação. Indicação é extremamente legal, mas às vezes você indica porque você acha legal a pessoa, você não sabe se ela tem o perfil para aquela vaga. E aí você perde o amigo, perde a vaga, e ainda por cima gera um monte de problema, né? Então, eu diria assim, se você trabalha com alguém que é bem complicado, vá lá conversar com o povo do RH, porque foram eles que contrataram. Essa Como é questão que foi essa contratação, né? Eu acho que uma das ações que vão passar a ter uma atenção maior é justamente onde você está falando aí da contratação, para analisar o perfil daquele trabalhador, para ver se realmente, baseado até... Você deu uma dica, olha, bem interessante aí, né? Descrição de cargos e, né, ter ali também os riscos, os possíveis riscos psicossociais, porque dependendo do perfil do trabalhador, tem atividade que não é bom você colocar ele, porque ele vai ter problema. Exatamente. Eu sou péssima de cálculo. Se você me colocar para trabalhar no financeiro, eu vou falir a empresa.
né? Sem contar o estresse que eu vou ficar. Eu lá fazendo conta no dedo, imagina. Então, Sim, você precisa analisar se aquela pessoa tem o perfil para aquela vaga. E exato. existem certas vagas, certos ambientes de trabalho que são, por si só, estressantes. No tempo que eu trabalhei, tanto no meio militar, tanto no bombeiro quanto na polícia, é uma área extremamente estressante. Como é que você vai falar para o bombeiro dar uma volta a hora que está pegando um incêndio para ele respirar fundo e descansar? Na hora que ele voltar, queimou tudo. Então, existem certos tipos de trabalho que não tem, ele vai ter que trabalhar num ambiente cheio de pressão, cheio de É, estresse, e o problema não é isso. O problema é o que é feito depois disso. Né? O que é feito, como que é tratado isso, como é que eu respeito o descanso, as férias, eu respeito as férias daquele funcionário. Por exemplo, quem trabalha em banco, quem trabalha com metas, é pressão. Esse é o trabalho. Agora, você tem perfil para desafios, para metas? Primeiro, até o próprio trabalhador, né? Porque às vezes você aceita ali por conta do salário, mas você tem perfil para isso? E aí a empresa vai precisar prestar muita atenção nisso. Eu vejo muito descaso, muitas vezes, com a parte de recrutamento e seleção. Né, que você despreza, faz aquelas perguntas horrorosas, né? Você gosta de trabalhar com pessoas? E aí, para o pessoal que está lendo, né? Você está precisando de emprego, gente. Você vai dizer o quê para o cara? Você vai dizer que odeia gente? Né? Tem técnica, e aí fica uma dica, né? Estudar sobre gestão por competência, principalmente entrevista por competências, né? Você fazer um processo seletivo realmente adequado, independente do tipo da empresa. Para ter risco psicossocial, basta 2 pessoas trabalhando ali que já vai dar BO. Né? E a gente sabe que convivência é um negócio complicado. Né? Você, que nem eu vi um trabalho, né, um post, né, dizendo que só o salário não segura. Realmente, mas salário é o mínimo que a empresa tem que oferecer. É o mínimo, né, gente? É que nem você arrumar um namorado e dizer assim, nossa, ele é tão legal. É o mínimo, né? Se tem vai que querer que tratar você bem, né? tem que tratar, mas é o mínimo, né? Então, o salário, gente, nem tem que entrar em discussão. É obrigação É o pagar, básico. valorizar financeiramente aquilo que a pessoa está vendendo para você, que é a força de trabalho. Ambiente, né, relacionamento, aí eu até concordo que é um negócio mais complicado. Fazer uma piadinha aqui que faz parte, né? Eu vi no Facebook uma vez escrito assim: Jesus te ama porque não convive com você. Né? Então, porque convivência, cá para nós, é um negócio complicado. Um quer ligar o ar-condicionado, outro quer desligar o ar-condicionado, um se ofendeu, o outro não ofendeu, e isso é muito sério. E quem está na liderança precisa ter perfil. Tá? Tem que ter maturidade, você liderar pessoas, tem que cortar a fofoca lá no começo, tem que ter técnica para lidar com pessoas, saber apagar um incêndio ali na hora que está no começo, porque muitos problemas vão por uma péssima gestão na Os liderança, líderes, eles né? Os precisam ser líderes, né? preparados, né, E Gisele? realmente, às vezes ele acha legal aquela gestão do medo, né? Humilhar, ameaçar, e não é bem assim, né? Você não consegue nada desse jeito, né? Não, com certeza não. Eu digo bastante sobre isso aqui, sobre a liderança, né? A liderança ela precisa ser. Porque muitas vezes o líder, quem é? É aquele trabalhador que fazia muito bem o seu ofício, por exemplo, no setor de produção, operava muito bem a máquina, e aí promoveram ele para líder de setor. Né? Mas ele não foi preparado para ser líder. Ele trabalhou ali 5 anos, 10 anos como operador de máquina, e aí colocaram ele para ser líder e não treinaram ele, não deram condições dele desenvolver habilidades para liderar pessoas. E muitas vezes ele vai ser um fator gerador de um risco psicossocial por falta desse preparo. Né? E treinamento, ele é investimento dentro de uma empresa. Então, quando você vai fazer o recrutamento interno e depois a seleção interna, ele tem vantagens, né? Você economiza, o funcionário ele já conhece, ou pelo menos deve conhecer a cultura da empresa, que é outro fator que precisa ser avaliado, qual é a cultura dessa empresa, e ela vai refletir no clima organizacional. Então, o recrutamento interno, ele é muito legal quando você tem um programa de cargos e salários dentro dessa empresa. Você sabe para onde você vai, para onde você vai chegar. Uma empresa, não importa o tamanho dela, se ela se organizar, ela te dá esperança, né? Porque você sabe para onde você vai e até onde você pode chegar. E quando ela não tem isso, o funcionário fica ali no vácuo.
Então, quantas coisas podem ser evitadas, trabalhadas, se você desenvolver de verdade um programa de gestão? E você ter ali um bom funcionário não significa que ele vai ser um bom líder. Às vezes ele tem perfil para ser um analista, o assistente ali, o auxiliar. Às vezes ele não tem perfil de liderança. E ter Exato. critério para isso, né? Porque às vezes a empresa não tem, então a pessoa mal chegou lá, já vira líder, aí despreza aqueles que estavam ali há mais tempo, então começa a ter um burburinho. Agora, se isso está documentado na empresa, que não é pelo tempo de trabalho, mas pela competência, ter critérios claros, porque muita confusão se dá quando a empresa faz do jeito que ela quer. Um dia é assim, outro dia é assado, o famoso QI, né, acaba sendo injusto muitas vezes, porque às vezes a pessoa tem um cargo de liderança, mas porque ela tem as costas quentes, ela não tem perfil para aquilo, não sabe fazer nada, e às vezes quem faz é a equipe, quem leva o prêmio é o gestor, né, o líder ali do setor, mas quem está ali fazendo mesmo não ganha nada. Então, são várias coisas pequenas que há muito tempo existe no mercado de trabalho. Quem está aqui nos assistindo deve lembrar de alguma situação onde não foi valorizado. Né? Eu brinco com os alunos que quando eles vão aprender a fazer descrição de cargo, né, que a aula gera estresse, né? Porque eu peço para eles descreverem o trabalho deles o máximo que eles conseguirem. E aí depois eles compararem com o que deveria ser realmente. Eles descobrem que eles acumulam funções ali de 3, 4 pessoas e que não ganham para isso, né? Então, isso talvez a pessoa só se conscientiza quando ela começa a organizar essa papelada. Às vezes, o brasileiro não gosta muito de papel, né? Não gosta de documentar, Começa a não gosta de pensar colocar no nisso. papel, e isso vira um problema lá na frente também, né? Porque imagina você ter um restaurante e não saber o que você vai fazer. Né? Imagina o prejuízo. Aí você começa a fazer lá uma salada de chuchu, descobre que não tem o chuchu. Aí você para e vai lá no mercado e volta. Vai tendo uma bagunça. Né? Empresa familiar, que é um outro problema, né? Que precisa se instrumentalizar, precisa lembrar que a família, os perrengues ali da família, é lá dentro de casa, né? Às vezes a gente vê lá a família se matando dentro da empresa como se estivesse dentro de casa. Então falta postura muitas vezes, né? Exatamente, exatamente. E deixa eu só ver aqui o pessoal que está participando com a gente, Gisele. Turma, olha, vocês estão gostando aí? Eu estou gostando. Né? Sabe que eu conduzindo a live eu aprendo muito, né? Estou aqui só analisando algumas coisas que a Gisele já trouxe para nós, mas eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Boa noite quem chegou depois do início da live. Estou vendo aqui a participação de alguns, né? O Jorge, a Lili, né? O Clodoaldo, a Ellen, né? A Marili. Marili participou do curso em Curitiba com a gente, Gisele. Acho que foi a segunda Ah, turma. legal. Né? A Marili Ângelo está aqui, ó, né? Tem muita liderança sim, sem essa sensibilidade, né? Comentou aí. E, turma, curte a live. Quem não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Quem não acompanha, tem o Instagram, Valério Wagner Oficial. Depois acompanha lá, tá? Lá sempre tem alguns vídeos, sempre tem conteúdo, tem alguns vídeos breves com algumas informações, com novidades. Então acompanhe o Instagram, ok? E é o seguinte, o, tem uma coisa que a gente percebe, Gisele, que é o seguinte, muitos profissionais tentam resolver sozinhos, né? Estão tentando resolver isso sozinhos. Na minha opinião, a prevenção da saúde, da saúde mental, especificamente falando aqui, né? Ela precisa ser multidisciplinar, né? Eu queria saber o que você acha sobre isso, o que daria para complementar mais em relação a essa questão. Gisele está aí? Parece que travou. Eu acho que travou ali para Gisele. Deixa eu ver se ela volta. Vamos lá. Gisele caiu, turma. Bom, enquanto Gisele não volta, vamos ver se ela retorna. É o seguinte: essa pergunta sobre
uma equipe multidisciplinar, eu vou comentar a minha opinião, depois Gisele entrando, ela passa também o ponto de vista dela. O que eu vejo em relação a essa questão NR1, risco psicossocial, saúde mental no trabalho, o que cabe aos profissionais. Alguns perguntam, quem que pode atuar? É o psicólogo? Quem pode atuar? É o profissional de segurança do trabalho? Né? Como que fica isso? Como funciona isso? Bom, cada profissional tem o seu papel aqui. Né? Então, nós temos os profissionais de segurança do trabalho que vão atuar aí com o levantamento dos riscos, com o programa de gerenciamento de risco, então o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, né, os profissionais da saúde ocupacional, envolve médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho, e temos os demais profissionais que vão estar trabalhando, por exemplo, psicólogo, poxa, o psicólogo é papel fundamental aqui com os riscos psicossociais, principalmente nessa questão da prevenção da saúde mental, com várias ações que ele pode realizar. Entram outros profissionais, como terapeutas, profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, né? Então, eu vou... A Gisele apareceu aqui novamente. Deixa eu ver se eu consigo trazer ela. Aê! Né? Voltamos, né? Há um risco psicossocial aí, né? Olha aí. Não, o importante é que está aí, voltou, né? Pode gerar estresse, né? A gente estava falando da equipe multiprofissional, né? Então, o que isso, é eu já estava importante, comentado, mas eu queria passar para você essa questão, para você dizer o que você pensa sobre isso. Então, como a saúde mental ela é multifatorial, multifacetada, não tem como resolver sozinho isso. Então, por exemplo, se uma pessoa está em depressão, ela vai precisar da medicação, ela vai precisar de psicoterapia, que é tratamento, ela vai precisar do apoio social, ela vai precisar do apoio dos colegas de trabalho. Depois, quando ela voltar a trabalhar, tem toda ali uma readequação, tanto ali do pessoal da liderança, ergonomia, segurança no trabalho, todo mundo está envolvido. Agora, o mais sério é cada um entender qual é o seu papel. Porque quando eu falo, né, que às vezes eu facilito a comunicação, né, não quer dizer que isso seja facinho de fazer. Quando eu fazia a faculdade, é uma coisa você estudar sobre depressão, outra coisa é você atender alguém em depressão. Uma coisa é você dar uma palestra sobre depressão, outra coisa é você fazer uma intervenção com alguém em depressão. E quando eu falo em depressão, eu estou falando de tristeza, porque tem muita gente que acha que depressão é tristeza. E depressão não é tristeza, depressão é uma doença, a tristeza é um sentimento normal e necessário. E que aí que entra o pulo do gato. Que não dá, que a gente precisa abolir aí um pouco dessa questão de palestra motivacional, que eu não sou contra a palestra motivacional, eu sou contra palestras que usam coisas de senso comum. O que é coisa de senso comum? É aquele conhecimento superficial, frases de efeito, do tipo, Valério, tudo que você quiser, você conquista, você é foguete, você não sei o quê, coloca só lá em cima. E o dia a dia, a vida não é assim. O povo às vezes não é muito fã de psicólogo porque a gente puxa, né, para a realidade. Perdas, sofrimentos, dificuldades, posicionamentos. Então, dentro da sua especificidade, por que é importante? Né? Então, por exemplo, o que um risco psicossocial, por exemplo, de um ambiente de trabalho hostil pode causar no corpo, por exemplo? O que o fisioterapeuta precisa saber? Né? O que o pessoal lá de segurança do trabalho, porque os acidentes aumentam quando a pessoa está sofrendo, quando a pessoa está vivendo um ambiente hostil, o que ela precisa saber? Então, eu saber do conhecimento do outro não é para fazer aquilo que o outro faz. Tá? Então, por exemplo, eu tive na faculdade a aula de psicofarmacologia, para entender qual é a função da medicação no cérebro e o que com remédio e sem remédio, o que acontece. Mas em nenhum momento eu tenho autorização para prescrever ou mandar o paciente parar de tomar o remédio. Isso é invadir a profissão do outro. E na área de saúde mental não existe muito respeito em relação a isso. E isso é perigoso. Porque às vezes você está lá falando para a pessoa que ela tem que continuar, que ela tem que lutar, que ela não pode desistir, e se ela estiver doente? Né? E outra, a questão de luta e fuga faz parte do processo biológico de proteção. Tem coisas que nós vamos ter que lutar e tem coisas que nós temos que fugir. Então, o conhecimento ele é extremamente importante para essa equipe multiprofissional, para ela saber até onde ela pode ir, o que isso que ela vai, que é o conhecimento comum, vai ajudar na tua especificidade.
na parte de segurança do trabalho, o que vai ajudar lá para o contador saber, porque, por exemplo, o contador, economista, são profissões, o pessoal do financeiro, extremamente racionais. Talvez eles estão interessados, né, não vou generalizar, mas talvez eles estão interessados assim, quanto de prejuízo financeiro isso está trazendo para o ambiente de trabalho. E que, às vezes, os psicólogos, eles ficam, ai, meu Deus, que insensibilidade. Não, gente. Se está todo mundo doente, como é que vai pagar depois o salário? Vai ter prejuízo. Só que aí, qual é o papel do psicólogo para essa equipe do financeiro? Quando você investe em qualidade de vida, você trabalha com o número, porque isso gera impacto negativo, mas você mostra também com o número qual é o impacto positivo quando você trata a gente como gente. Então, isso é muito sério. Às vezes, eu vejo na psicologia que os psicólogos e estudantes têm aí, né? Nós temos um problema sério com conta, né? Com matemática. Mas isso não desmerece a importância que tem o número. E foi justamente pelos números que chamaram a atenção que alguma coisa precisava ser feita, né? Exatamente. E no curso de saúde mental corporativa, eu tenho um módulo que é sobre gestão tributária aplicada à segurança ao trabalho, que é justamente sobre os tributos que as empresas têm quando afastam mais trabalhadores são afastados por motivo de doença no trabalho, acidente de trabalho. Então, a questão dos números também impacta aí, né? Tem muita empresa hoje que tem muito prejuízo por causa de trabalhadores que estão sendo afastados por essas doenças, justamente porque não estão prevenindo, né? Focam muito na produção, mas a produção vai ser afetada, a produtividade é afetada, e muitas vezes também tem um impacto na lucratividade, justamente porque está pagando mais imposto para o governo, né, mais alíquota devido a estar afastando mais trabalhadores pela Previdência. Então, quanto mais trabalhadores afasta pela Previdência, pessoal, quem é da segurança do trabalho até sabe um pouquinho sobre isso, né? Mas quem não é, quanto mais trabalhador é afastado, mais a empresa paga de alíquota para o governo, vai aumentando a alíquota do seguro de acidente de trabalho. Isso incide sobre folha de pagamento, tá? Então eu explico isso bem no curso, a gente tem mais tempo, aqui não vai ser possível. Mas para vocês entenderem que existe um fator financeiro muito forte por trás de afastamentos por motivo de doenças e acidentes do trabalho, e especificamente falando por questões relacionadas à saúde mental do trabalho, né? Isso tem aumentado muito. E isso que você falou é interessante, por exemplo, né? Está tendo muita queda e as pessoas estão se machucando lá em determinado setor. E aí o que você descobre? Que o piso ali da escada é muito liso. Caiu uma pessoa, beleza, a pessoa virou o pé, tropeçou, beleza. Agora, 5 pessoas, 10 pessoas, opa, o que é que está acontecendo? A mesma coisa a gente precisa fazer na saúde mental. Não para ninguém naquele setor, a rotatividade é gigantesca. Será que o problema é só da vaga, que é um ambiente estressor? Por exemplo, a pessoa que trabalha em ouvidoria, esse vai para o céu, né? Porque você imagina trabalhar só com reclamação, quem trabalha com call center, né? É um trabalho estressante. Mas não para ninguém. E só naquele setor. Como é que é a liderança? Como é que é o processo seletivo? Então, existe a necessidade de você entender como é que são os processos, a qualidade desses processos, né, a forma como ela funciona. Um exemplo que eu dou quando a pessoa vai fazer terapia é que, por exemplo, né, ela errou lá a conta de matemática, né, e aí ela descobre que ela errou o sinal. Só descobrir que ela errou o sinal não vai facilitar, eu preciso descobrir o que acontece antes dela errar o sinal, que ela se distrai e ela acaba perdendo a conta inteira. Então, aonde que a empresa perde a mão? O que acontece? É na seleção? É no treinamento? É depois não ter um programa ali de cargos e salários? É falta de qualificação? Então, quando a gente pensa nessa equipe multiprofissional, tem empresas, né, que elas chamam profissionais de diversas áreas para trazer conhecimentos gerais mesmo. Né? Tem uma empresa que eu, geralmente, já várias vezes eles me chamaram, uma vez por mês, na sexta-feira, eles chamam profissionais de diferentíssimas áreas para trazer conhecimento. E conhecimento, assim, de áreas completamente diferentes até do que eles trabalham ali, do que eles oferecem. Isso é trazer cultura, trazer conhecimento, porque às vezes quando você pega uma pessoa que ela tem um comportamento mais arrogante, tudo para ela é bobeira.
Mas por que ela fala isso? Porque ela tem vergonha de dizer que não sabe, então ela menospreza aquilo do outro. Então, existem comportamentos, né, a importância de você trabalhar habilidades sociais no trabalho, né, que são comportamentos apropriados para o ambiente de trabalho. Né, você trabalhar a questão da responsabilidade, da comunicação, da inteligência emocional, que inteligência emocional não te livra de adoecer, mas ela te protege de você perceber quando você não está bem. O próprio burnout não é só um estresse crônico de um lugar desorganizado. Você pode adoecer no burnout até com aquilo que você gosta, porque o burnout ele é uma mistura de vários problemas, né? Inclusive uma pessoa perfeccionista que não consegue parar, né? Que ela não consegue descansar. Então, são várias que precisar ser revista. E o conhecimento ele vai salvar muita, muita vida aí, né? Com certeza, o conhecimento que vai ajudar consideravelmente, né? O pessoal está participando aqui. Jorge colocou boa noite, equipe multidisciplinar, muito boa essa live. Obrigado, Jorge. E deixa eu até aproveitar para complementar essa questão multidisciplinar aqui com vocês. Porque é o seguinte, quando a gente fala em prevenção de riscos psicossociais, do que a gente está falando? Nós estamos falando de identificação técnica de riscos, né? Tem uma equipe para isso. Compreensão do comportamento humano, equipe para isso. Relações interpessoais, o que mais? Cultura organizacional, liderança, desenvolvimento humano, né? Também entraria aqui. Isso, pessoal, exige o quê? Exige uma visão mais ampla, sistêmica, né? Então, o que eu quero dizer, nenhuma área se resolve sozinha, né? Uhum. Eu diria o que aqui, Gisele? Que risco psicossocial, ele é algo assim interdisciplinar por natureza até, né? E aí até pergunto para o pessoal que está nos acompanhando para ajudar a refletir, né? Como que vocês estão vendo isso? Né? Os profissionais que vocês conhecem, ou vocês que já estão atuando, ou que querem atuar, né? Os profissionais estão atuando de forma integrada ou isolada, né? Então, acho que são situações que a gente já tem que começar a refletir. E aí, estou querendo trabalhar sozinho, ou eu estou me formando aqui, poxa, eu sou um profissional de segurança do trabalho, vou me aliar com um profissional da psicologia, outros profissionais, para realmente conseguir fazer a coisa acontecer de forma mais adequada, mais eficiente, né? E o que me preocupa, Valério, é o senso comum, que é o conhecimento completamente superficial que as pessoas têm de saúde mental, de psicologia, de desenvolvimento humano. Você dizer para a pessoa que ela pode tudo aquilo que ela quiser é uma mentira. Você vai preso se você fizer tudo que você quer. Então, o autocontrole não é você ignorar o que você sente, mas é como é que você lida com aquilo que você está sentindo. É você ter espaço para dizer, não consigo, não aguento, não gosto, ter espaço para poder verbalizar aquilo que não está legal. E um tema que é interessante também trabalhar nas empresas é a questão da segurança psicológica, que é diferente de saúde mental, porque a saúde mental ela é individual e a segurança psicológica ela é coletiva. E essa coletividade, o que, que é? Você ter espaço para poder falar, você ter espaço para poder dar sua ideia, sem ser recriminado. Porque existem empresas que vão fazer aquela reunião, e aí, Valério, dê a sua opinião. Aí ele dá a opinião dele, e no outro dia ele é mandado embora. Ou então, vamos fazer pesquisa de clima. Quem que tem coragem, muitas vezes, de preencher aquele formulário? Pode confiar que é realmente sigiloso. Tem empresa que não respeita essa questão de sigilo, e aí acaba ficando com medo. Então, a capacitação em saúde mental, de verdade, é uma das coisas que mais me preocupa. Né? Confundir depressão com tristeza, confundir burnout com depressão, né? Que é bem comum, porque quando a pessoa vai procurar tratamento, muitas vezes ela já está com depressão. E aí, por ela ter vergonha de dizer que é depressão, ela fala que é burnout, como se fosse legal um ou outro. Né? Então, a questão técnica, né? No caso dos psicólogos, né? Realmente a procura por psicólogo nessa questão é bem maior por conta da graduação de ser 5 anos, da gente estudar mais a fundo essa questão do comportamento. Mas se o psicólogo não traduzir para a linguagem do público que ela trabalha, ela também vai se perder.
né? Porque o psicologizês é para psicólogo, é para profissional ali do ensino técnico ali superior, que vai entender o que você está falando. Você vai trabalhar numa empresa onde a população ali não entende o que você fala, as minhas demandas, o meu psíquico, a pessoa vai, o que eu faço com isso? Né? O profissional, ele precisa ler qual é o público que ele vai trabalhar, que ele vai prestar o seu trabalho. Identificar, né, ações, fazer parcerias com universidades, as universidades precisam de local de estágio, então ali dá para fazer parceria com faculdades, para fazer trabalhos mais simples, aquilo que é do profissional, fazer com qualidade, né, ter um comportamento ético em relação a essa questão, né, do que você vai fazer ali, né, porque tem empresas, né, que não entendem alguns serviços que a gente tem. Por exemplo, eu trabalhei em CAPS, né, que é Centro de Atenção Psicossocial. Talvez muitos aqui, e quem for meu aluno sabe que eu não gosto de piada com CAPS, porque eu já trabalhei em CAPS. O CAPS é o único programa gratuito que tem psicólogo, psiquiatra, assistente social e enfermeiro, de graça. Quem que tem dinheiro? Eu até vi um comentário ali, né? A respeito do tratamento, que a pessoa acaba tendo que procurar tratamento particular, porque fica na fila de espera e não consegue, né? Quem tem dinheiro para pagar todo esse monte de profissional? E aí, vamos imaginar que aquele funcionário foi encaminhado para o CAPS. Aí vira motivo de piada, né? Muitas vezes a pessoa, ela tem medo de pedir ajuda por conta da chacota, por conta das piadas, por conta de brincadeira de mau gosto, né? Então, são coisas que muitos problemas podem ser evitados justamente por essa falta de conhecimento, né? Tem empresas que precisam lembrar que elas precisam contratar um assistente social, que faz muito esse papel do intercâmbio ali do INSS com a empresa, né? Então, o trabalho, ele tem muita coisa para ser feita. Um só não vai conseguir dar conta. Ele tem e precisa ser multifatorial, né? Então, eu preciso conhecer para não falar e não fazer besteira, né? Com certeza. Tem que respeitar sua área de atuação, né, os seus limites, tem que adquirir conhecimento, tem que ter preparo, né, para conseguir fazer um trabalho adequado. Deixa eu dar uma olhada mais aqui na participação do pessoal, um pouquinho, Gisele, deixa eu ver aqui, ó, Jorge, quando vai falar da NR1. Jorge, a princípio essa live não é para falar exclusivamente da norma NR1, né? Claro que o conteúdo que a gente está falando, principalmente no que se toca a risco psicossocial, faz parte agora quer dizer, para a partir de 26 de maio, né, o texto passa a vigorar a partir de 26 de maio, da NR1. Tem outras lives que eu abordei, mais exclusivamente NR1, e vamos ter mais lives futuramente para falar mais especificamente da NR1. Hoje é mais para saúde mental, né? Deixa eu ver aqui. Mas a própria NR1, ela está ligada com isso. Porque se eu não entendo o conceito disso, eu não vou conseguir aplicar a lei. Porque se eu acho que risco psicossocial é dar lá um aumento de salário para a pessoa, colocar a foto do funcionário do mês, sem entender de verdade o que é saúde mental, eu vou continuar com práticas que humilham, práticas que, nas entrelinhas, continuam com a mesma pressão. Né? Então, eu vi uma frase no LinkedIn, que é uma rede social que fala muito a respeito de profissões, né? Escrito assim, que eu preciso todos os dias, mesmo cansado, lutar por uma vida melhor. Né, tá? Mesmo cansado, eu não lembro direito como é que era a frase, mas o sentido dela era que era legal você estar sofrendo, que parece que é bonito você sofrer e ter uma vida sofrida, uma vida pesada, e que sem aquilo você não vai vencer. E se você tem que ter aquilo para poder vencer, mas como é que eu vou vencer se eu não consigo entender que eu não preciso viver daquele jeito? Então, para a NR1 funcionar, eu preciso entender de verdade o que é a saúde mental, senão ao meu ver, não vai para frente. Concordo plenamente. É isso aí. Por isso que é importante, que nem nós temos no curso justamente esse conteúdo de saúde mental, junto com a questão da gestão de riscos psicossociais, porque no meu ponto de vista, não adianta ensinar apenas a gestão dos riscos psicossociais. Você precisa ter o pilar da saúde mental no trabalho, ter conhecimento sobre isso também, para junto com todos esses conhecimentos conseguir fazer um bom trabalho. Tá? E para você mudar um comportamento, você precisa entender o sentido disso. Todo mundo sabe que não pode comer doce.
por que a gente continua comendo? Porque enquanto não fizer sentido, enquanto eu não tomar consciência daquilo que me faz mal, eu não consigo mudar. A gente sabe muita coisa, mas por que a gente não muda? Porque falta a tomada de consciência. Enquanto não faz sentido aquilo, não vai para frente. Então, se na gestão é bobeira, e aí eu faço uma palestra sobre Setembro Amarelo, só para fazer média ali, dizendo que a empresa também faz, vira só marketing para a empresa, não vai funcionar nada. Eu continuo com assédio moral, continuo com assédio sexual, continuo com metas absurdas, continuo com reuniões cheias de humilhação. Então não adianta nada no setembro você dizer que você não está sozinho, né? Exatamente, exatamente. Bom, Gisele, tem muitos profissionais que querem atuar, alguns já estão atuando, outros pretendem atuar com essa questão da NR1, dos riscos psicossociais, da saúde mental no trabalho, mas não tiveram formação estruturada, conhecimento estruturado para isso. Tá? E eu queria aproveitar na nossa live aqui esse momento para falar, pessoal, do curso. Tá? Temos o curso Saúde Mental Corporativa, Gestão e Prevenção de Riscos Psicossociais. Eu ministro o curso, Gisele também ministra uma parte do curso, a parte de saúde mental, ela que ministra. E foi justamente, esse curso ele foi criado justamente para ajudar os profissionais a entenderem, né? Porque é algo complexo, se a gente for analisar, são vários conhecimentos, por isso que eu digo que a gente tem que saber um pouco de gestão dos tributos, gestão previdenciária, gestão, tudo isso junto com gestão dos riscos psicossociais e mais a questão da saúde mental. Então, são vários conhecimentos que vão ajudar, né, a fazer com que se tenha mais sucesso, mais resultado nessas ações. Então, uma equipe multiprofissional de profissionais para ensinar sobre isso é importante, né? Então, agora eu queria falar um pouco mais com vocês sobre essa questão do curso. Nós estamos com turmas abertas, nós temos turmas online, turmas presenciais, tá? Então, o curso eu chamo de SMCGRP, que é a sigla, né? Porque o nome ficou grande. Então, ele tem na modalidade online, ele tem na modalidade presencial, tá? Deixa eu até ver aqui, ó, se eu consigo colocar para vocês, quem tiver interesse, pode até escanear esse QR Code aí, ó. Escaneando esse QR Code, vocês vão para um WhatsApp onde vão poder perguntar lá, né? Ter informações, perguntar a turma que vocês querem, já coloca, ó, tem turma online que vai acontecer, vai começar no sábado seguinte, começa uma turma online ao vivo, então você pode fazer de onde você estiver, online ao vivo vão ser 2 sábados, né, pela manhã. Teremos turma presencial em Londrina, São Paulo, Ponta Grossa, tem Curitiba, Joinville, Campinas, Fortaleza e Recife. Essas são as turmas que estão, a princípio, definidas para esse primeiro semestre. Tá? Então, Valério, olha, eu não consigo ir em nenhuma dessas turmas presenciais, ou vai demorar muito para mim as turmas presenciais. Então, tem online. Tá? Turma online ao vivo. Vale a pena participar. Se você quer aprender sobre riscos psicossociais, ali a gente fala de tudo que você vai precisar, né? Dos questionários, as diversas formas de avaliação, desde a identificação até as ações, sugestões de ações, tem modelos, tem um monte de coisa, e tem a parte de saúde mental corporativa, saúde mental no trabalho, que a Gisele ministra, faz umas dinâmicas bem bacanas, bem interessantes aí, que faz com que o pessoal entenda bem, né, essa parte, né, comece a entender, né, assim, é um curso que as últimas turmas nós temos profissionais de diversas áreas, então psicólogos, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, assistentes de RH, gestores de RH, líderes de empresa, diretores de empresa, a turma de Londrina teve aí diretores de empresa participando, líderes, né, gerentes, porque é um conhecimento que é importante também para esses trabalhadores, né? Ou seja, não somente para os profissionais que vão atuar diretamente, mas para aqueles que muitas vezes vão ajudar lá dentro da empresa, né? Então, quem tiver interesse, escaneie o QR Code, ou se não conseguir escanear o QR Code, eu vou ver se eu consigo colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar no chat
um link para vocês clicarem, que às vezes, né, não dá certo aí o QR Code. Vocês vão clicar no link e vão também para o WhatsApp. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Olha aí, acho que vai dar. Pronto, tá aí. Então, ó, nos comentários tem um link, é só clicar nesse link ou escaneia o QR Code, fala com a gente, fala com a nossa equipe aí, para ter mais informações. Ali você vai ter todas as informações do curso. Ok, turma? Tudo bem? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, pessoal, é o seguinte. Já estamos aí, né? Passados o nosso tempo, né? Voou, né, Gisele? Agora que eu vi que passou já do nosso horário. Né? Ah, se der trela, eu não paro de falar, não, gente. História para contar tem um monte, vai longe, né? Vai longe. Mas, pessoal, antes de passar a palavra para a Gisele e deixar aqui, né, os seus comentários finais, deixar mais 2 perguntas para vocês refletirem, o pessoal que está participando com a gente, acompanhando com a gente. Né? E a primeira é, analisem qual que é a sua maior dificuldade hoje sobre esse assunto, riscos psicossociais. Às vezes, para você, é como avaliar, às vezes pode ser, né, quais ações precisam ser feitas, né, o que eu preciso passar de informação na empresa. Né? E uma outra pergunta que eu faria é, você se sente seguro tecnicamente para atuar nessa área? Quem está querendo atuar aí ou quem já está começando a atuar? Tá? Então, são perguntas para você pensar, para você analisar, para você refletir. E, dependendo da resposta, eu convido você a participar com a gente do curso. Né? Saúde Mental Corporativa, Gestão e Prevenção de Riscos Psicossociais, que eu tenho certeza que vai colaborar, vai ajudar bastante. Ok? Muito bem. Gisele, o que mais você gostaria de comentar aqui para finalizar a sua participação na nossa live? Nunca parem de estudar, né? Porque o estudo ele faz com que você abandone práticas que já não se usam mais. Lembrar que é um tema extremamente sério. Os dados eles não são nem um pouco animadores. Não é um problema só da empresa, é um problema de saúde pública, quando a gente fala em saúde mental, mas aquilo que cabe à empresa ela fazer, ela só vai ter resultados positivos se ela souber investir nisso, né? Cuidado, quando você oferecer esse tipo de trabalho, né, de você ter consciência da tua capacidade técnica, estudar, falar, cuidado com temas ligados a suicídio, a depressão, esses temas que são mais sensíveis e realmente precisam de muito estudo, né? Você está lidando com vidas, vale a pena, né? O curso, né? Com certeza, né? Mas vale a pena você investir, o conhecimento ninguém vai tirar de você, e fica aí a minha dica, né? Não deixe de estudar nunca. E quem quiser também me seguir nas redes sociais, posso fazer meu plim-plim aí, Valério? Claro, pode colocar aí. Pode me seguir para deixar eu famosa lá no Instagram, tá? Que é @, né, acolher psico e lutos. Ó, a Angélica ali, ó. Beijão, Angélica. Acolher psico e lutos. Legal, maravilha. Psico, porque eu trabalho com tudo que é assunto ligado à psicologia, né? E lutos, porque luto, para dar uma palhinha aqui, né? Luto não é só morte, gente. Luto são perdas, e perdas significativas, tá? E perdas, por exemplo, na aposentadoria, a pessoa está chegando ali, ela tinha um papel, ela tinha uma vida. O que a empresa vai fazer aí para esse preparo para a aposentadoria? Né? São muitas coisas aí que dá para ser trabalhado, né? Então, vale a pena você investir. Agradeço se você me seguir. Valério, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom trabalhar com você durante todos esses anos. Né? A gente mede a quantidade de tempo que a gente se conhece olhando para a Analícia. A Analícia é minha filha, que ele conheceu bebezinha, gente, com dias. A menina vai fazer 15. Então, na verdade, não são 20, são 16 anos. Eu já te conhecia antes, né? Já te conhecia antes. Né? Isso é verdade. Já bem antes. Eu que agradeço, Gisele, imensamente sua participação, sua contribuição, com certeza. Olha, a minha dica para quem está aqui com a gente nessa live até agora, faz o seguinte, dá uma olhada nessa live de novo. Eu vou deixar ela gravada para vocês, aqui no canal. Então, se não se inscreveu, se inscreve no canal, porque aí você acha fácil essa live, tá? E assiste ela. Talvez você pegou no meio, pega o começo, né? Tem mais informações importantes aí para vocês, ok? Então, se inscreva no canal,
Acompanhe o Instagram Valério Wagner Oficial. Ok, turma? Gratidão a todos vocês que estiveram conosco e aguardem que logo, logo tem mais live para vocês aí, em breve, ok? Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, 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 pessoal. tchau.